funções dentro do nosso motor, tá? A primeira função é evitar o atrito entre as peças, certo? É evitar o desgaste aqui entre as peças, porque o óleo ele forma uma fina camada aqui, ó, de lubrificação entre as peças do motor, certo? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo do motor, tá? A segunda função do óleo é ajudar na limpeza do meu motor. Como que funciona isso, Otávio? Além do óleo ele ter essa função de evitar o atrito, ou seja, evitar esse desgaste entre as peças, certo? Toda peça que está em funcionamento, ela vai gerar um atrito aqui, porque o pistão é um exemplo. Vou dar o exemplo do pistão. Ele está subindo e descendo, então isso aqui está gerando um atrito. As engrenagens aqui debaixo do meu motor, elas estão em funcionamento, então está gerando um atrito, porque uma engrenagem está pegando na outra, certo? Então o óleo, ele tem essa função de evitar esse atrito ali nas peças, então ele forma uma fina camada entre as peças, certo? E essa fina camada ajuda a não haver um desgaste nas peças. Se eu não tiver óleo, o que vai acontecer? Vai haver um desgaste nas peças e automaticamente as peças podem, dependendo da temperatura que esse motor chegar, se fundir. Beleza? E outro fator que tem no motor, tá? A segunda função do óleo é ajudar na limpeza do meu motor. Como que funciona isso? Todo óleo, um exemplo, quando você vai lá e põe o óleo, vamos supor que você colocou um óleo marrom, vermelho, tá? Independente da cor que você põe, tá? Vamos supor que ele seja vermelho, você colocou um óleo novo e ele é vermelho, tá? Quando você passou lá, você colocou o óleo agora, daqui 1000 quilômetros, o que vai acontecer? 1000 e poucos quilômetros, tá? O que vai acontecer? Quando você for trocar o óleo, muitas das vezes o óleo vai estar com uma tonalidade bem marrom escuro ou preto, tá? Se ele tiver preto é porque ele já passou da hora de trocar, beleza? Mas aqui, ó, vamos supor que o preto está identificando um marrom escuro aqui, ó. Então o que acontece? Ele vai estar preto. Por que o óleo ele muda a tonalidade do óleo, tá? Porque quando é gerado esse atrito entre as peças aqui, ó, e devido a algumas impurezas também que estão entrando no motor, certo? Ali pela admissão, dependendo se está com filtro, tá? Andando sem filtro também, tá trazendo algumas impurezas para o meu motor, certo? Isso pode se misturar no óleo devido ao cilindro, ali eu estou falando dessas micropartículas, tá, pessoal? São pequenas mesmo, tá? Que vai misturar no meu óleo. Aí o que acontece? O óleo ele tem essa função aqui, ó, de ajudar nessa limpeza das peças, tá? Todo esse atrito, todo aquele material, principalmente quando o meu motor ele é preparado pela primeira vez, né? Que vai gerar um atrito maior entre as peças, porque as peças elas estão assentando uma na outra, tá? O que vai acontecer? Vai gerar esse atrito e vai gerar uma sujeira, certo? E essa sujeira, o que vai ajudar na limpeza dessa sujeira? Vai ser o próprio óleo. Ele vai limpar as peças e vai manter essa sujeira no próprio óleo. Por isso que o óleo você põe ele numa cor, ele numa tonalidade, quando você for trocar ele está em outra tonalidade. Porque essa é uma das funções do óleo dentro do meu motor, que é ajudar na limpeza do motor, certo? E a terceira função do óleo é ajudar na temperatura aqui do motor. Como que funciona isso, Otávio? Quando o meu motor está em funcionamento aqui, tá, pessoal? Aqui eu fiz um desenho bem hipotético aqui, que eu vou explicar outras coisas para vocês aqui, ó. Então eu fiz só a parte de baixo aqui, um desenho quadrado, só para vocês entenderem, nas próximas explicações até o final da aula, certo? Então o que acontece? Quando o óleo, né, ele está aqui no meu motor, tá? Meu motor está em funcionamento, o que vai acontecer aqui nesse caso? Quando o meu motor está em funcionamento, vai gerar uma temperatura, o quê? A temperatura do meu motor, ela tende a subir, tá? Se eu pegar um pistão aqui, ó, se eu pegar um pistão e começar, vamos supor que ele está dentro do cilindro, tá? Ou pegar uma peça de ferro ou de alumínio e fazer assim uma na outra, tá? Ficar fazendo assim, o que vai acontecer? Ó? Se eu pôr a mão aqui, ó, tá quente, por quê? Isso aqui está gerando um atrito. E esse atrito, ele eleva a temperatura do meu motor, certo? Então, principalmente também devido à combustão que está acontecendo, certo? Que também aumenta a temperatura, tá? Mas esse atrito que está gerando no meu motor, ele aumenta a temperatura do meu motor, certo? Quando ele aumenta a temperatura do meu motor, eu preciso de alguns meios dentro do meu motor para que essa temperatura não se eleve ao extremo e o meu motor venha se fundir, tá? Por isso que o óleo ele tem essa terceira função, que é ajudar a reduzir a temperatura do motor, certo? Para que não funda as peças. Um exemplo, se eu tenho um motor preparado,
e às vezes ele foi lá e fundiu, tá? O que que acontece? Além do óleo, vamos supor que seu motor tinha óleo, um exemplo, Otávio, mas ele tinha óleo e fundiu. Isso pode ser devido a outros fatores também, que é uma parte já de regulagem do motor, certo? Porque muitas das vezes o combustível que você está usando, ele é derivado do petróleo, certo? Você está usando a gasolina, derivado do petróleo. Então ali eu tenho a gasolina ajudando também tanto na refrigeração do motor, certo? Quanto também ali, porque a gasolina está roubando certa temperatura do motor e também ajudando, né, por ela ser derivada do petróleo, ajudando na lubrificação do meu motor, certo? Então o que que acontece? Além do óleo, eu tenho esses outros fatores também, tá? Mas são fatores que a gente pode trazer em outras aulas, tá? Mas o óleo, ele tem essa função de ajudar a reduzir a temperatura do meu motor. Por isso que muitas motos, tá? Algumas motos de maior cilindrada, vamos supor, originais hoje como as 250, tá? Algumas vão vir com radiador de óleo, tá? Que é basicamente assim, ó. Aqui embaixo eu tenho um duto assim, que vai conectar, pode entrar aqui, tá? Eu estou fazendo uma simulação, tá, pessoal? Pode ser que entra assim, pode ser que entra os dois aqui do mesmo lado. Vamos pôr do mesmo lado aqui, ó. Tá? Vamos pôr aqui do mesmo lado aqui, ó. Pode ser que seja assim, ó. Dois fios, né? Aí um vai vir por cima, aí vai pegar num recipiente, tipo esse aqui, ó. E o outro vai vir por baixo aqui, ó. Certo? Como se fosse isso aqui. É só um exemplo, tá? Aí aqui vai ter várias camadazinhas assim, ó. Certo? E aqui o óleo ele vai passar por aqui, ó. O que que acontece? Quando o meu motor está em funcionamento, isso aqui é uma moto que tem radiador de óleo, tá? Isso aqui é um desenho hipotético aqui de como funciona o radiador de óleo. Aí o que que acontece? O óleo, tá? Ele está em funcionamento, então o que que acontece? O óleo ele também vai se esquentando, tá? Porque a temperatura do óleo também aumenta devido ao funcionamento do meu motor, certo? Então o que que acontece? O óleo, quando eu tenho um radiador de óleo, ele sai aqui, tá? Não estou explicando aqui como é colocado o radiador de óleo, só explicando como ele funciona, beleza? Então o que que acontece? O óleo ele sobe, ele vem por uma determinada parte, ele pode vir por cima, pode vir por baixo, tá? Independente de como foi feita a conexão lá. Vamos supor que o óleo ele tá vindo por cima aqui, ó. Ele veio por cima aqui, aí quando ele vir passando por aqui, ó, ele vai descer lentamente, mais lento, porque eu tenho os canais dele aqui, ó, mais lento até voltar de novo pro motor. O que que acontece? Quando eu tenho isso aqui, ó, geralmente esse radiador vai estar exposto numa região onde vai estar pegando o ar fresco, né, do lado de fora, né? Então o que que acontece? O ar fresco, ele é mais, em relação ao óleo que está quente, ele é frio, certo? Em relação ao óleo. Então, parte do óleo, ele vai passar por parte do ar, né? Ele vai passar por essas camadas aqui, ó, e vai ajudar a reduzir a temperatura do óleo que está passando por aqui, ó. Então, quando o óleo está descendo, automaticamente, ele está reduzindo. É como se você pegasse aqui um copo, né? Vamos supor que isso aqui tivesse, aqui tem água, né? Aí vamos supor que aqui tivesse água quente, né? O que que acontece? Se está muito quente, você vai fazer assim para beber, ó. Você vai lá, ó, sopra e bebe. Vamos supor que está quente. Da mesma forma funcionaria um radiador de óleo, é como se fosse isso. O óleo ele passa, ele vem quente, aí ele está passando por essas camadas e o próprio ar que está passando aqui, vamos supor que você está andando com a moto, o ar ele está passando aqui nessas camadas e ajuda o quê? A reduzir a temperatura desse óleo. Quando eu reduzo a temperatura desse óleo, o óleo volta para o motor, ajudando o quê? Com a temperatura mais baixa, ou seja, com a temperatura não tão alta, com a temperatura menor. Então ele ajuda o quê? A reduzir a temperatura geral do meu motor, certo? O óleo, então, ele tem essa terceira função, que é ajudar na temperatura do motor.